Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pela Casa Espírita, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Para que vocês possam acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para que possamos divulgar a doutrina para um maior número de pessoas. Que vocês possam deixar um comentário, um like, enfim, que movimentem as redes sociais da casa, para que a doutrina possa cumprir o seu papel de clarear mentes e consolar corações, ok? E para a gente ser aí parceiro do Emmanuel na divulgação, porque ele diz que a maior caridade é divulgar a doutrina, ok? Agora, para iniciarmos, nós vamos fazer uma prece e, em seguida, nós vamos estudar a lição 14, intitulada Em Ti Mesmo. Meu nome é Rosângela e eu sou uma trabalhadora da casa, então eu convido vocês a conhecerem a casa e participarem dos nossos trabalhos presenciais e online, ok? Então, nesse momento, nós vamos respirando lenta, pausada e suavemente, agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos reunidos em tantos pontos do planeta, agradecendo a espiritualidade por todo o apoio, por todo o amparo que dá a cada um de nós, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões. Vamos agradecendo a Jesus e a espiritualidade pelo advento da internet, que faz com que nós possamos estar unidos neste momento e que prova o progresso da lei e a beleza da lei divina. E assim, com esses agradecimentos, que Jesus possa, através da espiritualidade amorosa, abrir as nossas mentes, os nossos corações para os aprendizados que teremos a partir do amor em forma de palavras, trazido por Emmanuel. Através do Emmanuel, através do Chico, através deste livro belíssimo chamado Caminho, Verdade e Vida. Que assim seja, não é? Então, a lição de hoje intitula-se Em Ti Mesmo. Em ti mesmo, né? Em ti mesmo tens todos os recursos. Quantas vezes nós não acreditamos em nós mesmos? Quantas vezes nós perdemos a fé em nós mesmos? E perdendo a fé em nós mesmos, nós não colaboramos para a espiritualidade nos auxiliar, porque Deus age e precisa que nós tenhamos um campo aberto espiritual para que essa ação divina aconteça em nós. Mas muitas vezes nós estamos fechados, desanimados, abatidos. Então, em nós mesmos, como diz o Emmanuel, não há recursos. Tá bom, Rosângela, mas como mudar o quadro? E é isso que Emmanuel vai trazer para nós, não é? Como nos observarmos para modificar esse quadro. Um dos aspectos principais é, como eu havia dito há segundos atrás, a observação. Nós precisamos nos observarmos, analisarmos os nossos comportamentos, compararmos conosco mesmo, como eu sou agora, como eu era antes. E, a partir daí, tomar uma nova direção. Quando nós nos comparamos conosco mesmo, quando nós fazemos esse exercício reflexivo, que Eurípides Barçanufo, um outro espírito incrível, né, que nem tão conhecido assim dentro da doutrina, mas muito preocupado com a nossa educação espiritual, Eurípides nos traz que nós precisamos observar
analisar, comparar. Que esses movimentos fazem com que nós possamos mudar de nível. Senão, ficamos numa postura passiva, entendendo que tudo vem de fora em nossa direção. E não é assim. A doutrina é uma doutrina que propõe que nós tenhamos uma fé raciocinada, um pensamento ativo, não é? E Emmanuel, na lição, nos diz assim, para começar, veja que beleza, né? Ele diz assim, em ti mesmo, tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Isso está em Paulo, Romanos 14, 22. Então, tens fé? Essa é uma pergunta que nós precisamos começar a nos fazer. Poxa, eu tenho fé? No que eu tenho fé? Tenho fé em mim? Tenho fé na vida? Tenho fé em Deus? Eu espero que as pessoas fora de mim façam a minha fé surgir, né? A nossa fé, ela não precisa ser grande, ela pode ser pequenininha, como um grãozinho de mostarda. Se vocês procurarem o tamanho de um grão de mostarda, vocês ficarão impressionados. É muito, muito, muito pequenininho. E, contudo, ele dá uma árvore, né? Grande. E é assim que nós precisamos ser, frondosos na nossa fé, fortes na nossa fé. Ai, Rosângela, mas a minha vida não é fácil. Você está falando isso porque a sua vida é fácil, a minha não é. A minha tem este problema. E aí eu vou dizer a você, nenhuma vida é fácil no planeta de provas e expiação. Cada um de nós atravessa um planejamento reencarnatório feito para nós por espíritos muito elevados e que fazem um roteiro para nós, para que nós venhamos, passemos pelas provas e nas provas possamos ter força espiritual, conquistar essa força. E essa força, ela vem através da nossa fé. Então, todos nós temos condições de conseguirmos fazer com que a nossa fé aumente. Todos nós viemos ao mundo simples e ignorantes. Isso é tão real e tão verdadeiro que basta você ir numa maternidade. Neste momento em que você assiste esse vídeo, alguns milhares de bebês estão nascendo no mundo, todos no mesmo patamar de igualdade. Todos sem saber falar, sem saber andar, simples e ignorantes. Ignorantes da sociedade em que vão viver, ignorantes das experiências que irão passar, mas todos dotados de duas coisas importantes: livre-arbítrio e vontade. Ah, Rosângela, mas será que a gente tem livre-arbítrio assim? Sim, nós temos, mas a gente tem um livre-arbítrio parcial. Eu não tenho liberdade de escolha para matar ninguém, mas eu tenho liberdade de escolha para saber o caminho que eu quero tomar, se esse caminho me leva para um lugar bom ou para um lugar ruim. E todas as nossas escolhas implicam na vida de alguém. Nós nunca escolhemos apenas para nós mesmos. Quando nós escolhemos uma coisa, nós deixamos outra de lado. Quando nós escolhemos A, deixamos B, C, D de lado. E as nossas escolhas, né? A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas estão onde? Em nós mesmos. Voltamos ao tema inicial do Emmanuel. Em ti mesmo. Em ti mesmo existe todos os recursos. Uma outra frase do Emmanuel muito interessante nessa lição.
Ele diz assim: os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Vamos pensar em roteiro. Quem não gosta de ver um bom filme, não é verdade? Um filme bem escrito, com boas cenas, de preferência com um final feliz. Nós estamos na Terra também com um roteiro. Este planejamento reencarnatório, ele traz um roteiro. Ah, então você está me falando que tudo é pré-determinado, Rosângela? Não, porque nós temos as escolhas, lembra? Então, nós nascemos com alguns pontos bem marcadinhos. Quais são? O país que a gente vai nascer, os pais que a gente vai ter, a religião que a gente vai ter, se iremos nos casar ou não, a profissão que vamos exercer. Dentro desses aspectos, podemos fazer escolhas. Eu posso escolher ficar ou não no meu país, eu posso escolher ficar perto ou não dos meus pais, eu posso escolher mudar a minha profissão. São escolhas, não é? Mas tem um roteiro. E o roteiro nós escrevemos dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Por isso, a nossa reencarnação é tão valiosa. Lembra dos bebês que nascem simples e ignorantes? Começam a escrever o seu roteiro. E quando esses bebês simples e ignorantes, que são espíritos, desencarnarem aos seus 80, 90 anos de idade, terão escrito um livro. E nós escutamos falar em algumas religiões, o livro da vida, seu nome está no livro da vida, né? Eu diria que a vida é o livro que nós escolhemos escrever. Então, nós temos que ter cuidado para escrevermos um bom roteiro. Como eu faço isso, Rosângela? Pelo amor de Deus! Olha, confesso a você que também estou escrevendo meu roteiro, mas digo que, levando em conta a pergunta que fizeram a Jesus, né? O que era o mais importante na lei? E ele diz assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos pensar, por que amar a Deus antes de tudo? Porque é a nossa fonte. Nós, como espíritos, precisamos nos nutrir dessa fonte. E quando nos nutrimos, tá certo, dessa fonte, nos tornamos mais fortalecidos. Perdão. Nos tornamos mais fortalecidos e conseguimos força para o nosso roteiro. Quando nós amamos ao outro como a nós mesmos, nós estamos cumprindo a lei, mas aí está o ente mesmo do Emmanuel. Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós esquecemos da parte do a ti mesmo. Então, nós precisamos nos amarmos e olharmos para dentro de nós, reconhecendo as potencialidades, reconhecendo que nós temos virtudes, habilidades, competências, que nós não estamos perdidos e não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nesse planeta Terra. Nós já nascemos com um anjo guardião ao nosso lado. Então, não estamos sozinhos. É fato. Depois temos a família. Quando se tem a condição de orfandade, né? E que isso também é visto em planejamento reencarnatório, o espírito nasce sabendo que vai passar pela prova, mas também vai ter auxílio. Ainda assim, ele não estará sozinho, sempre as mãos amigas o alcançarão, não é? Bom, posto o roteiro, faltou o que ele fala aqui para nós, que nós precisamos ter um roteiro e ter um ancoradouro. O que é o ancoradouro? Vamos pensar num navio.
Um navio, ele é extenso, mas precisa de estabilidade. Ele navega, 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 precisa de estabilidade, precisa parar. Quando ele para, ele tem uma âncora. A âncora não é do tamanho do navio, ela é pequena, mas ela sustenta aquele navio, fazendo com que a densidade do navio se sustente sobre a água. Essa âncora tão pequena, a gente pode fazer um paralelo com a fé. A nossa fé nos ancora na vida. A nossa fé nos faz respirarmos, enchermos o pulmão de oxigênio, confiar em Deus e tocar o dia a dia. Quando nós olhamos para o roteiro, para o ancoradouro, para as potencialidades, para amarmos a nós mesmos e ao próximo, nós estamos dentro de um roteiro traçado, né, pela espiritualidade, bem colocado pelo Emmanuel, do em ti mesmo, em ti mesmo. Em ti mesmo tens tudo, tudo. Esse modo de fazer, sabe, essa reflexão cotidiana sobre nós, faz com que nós consigamos sair de estados depressivos, ansiosos, entendemos o aqui e o agora como um grande presente do mundo espiritual para nós. Estar reencarnado no terceiro milênio é uma bênção profunda. Você já imaginou o que é estar no terceiro milênio? Você já imaginou quantas coisas, quantas inovações em tão poucos anos nós estamos vendo? E o que ainda veremos? É certo que vemos coisas que não são tão agradáveis ao nosso olhar, mas elas não escapam das leis. Mesmo as guerras obedecem à lei de destruição para uma transformação. Nós temos uma supervisão do mundo espiritual muito ampla e amorosa. Então, o recado do Emmanuel, voltando sempre para a nossa lição, ele diz, em ti mesmo, né? Em ti mesmo vou repetir. Tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. E ao final da lição, ele fala uma frase também preciosa. Ele diz assim: se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Precisa mais? Não precisa, né? Se Deus tem essa fé em nós, nós somos um projeto divino na Terra. Nós somos seres espirituais, numa experiência terrena, porque é aqui na Terra que a gente tem a materialidade para testar a nós mesmos. Ah, então Deus é malvado, ele coloca a gente aqui para a gente ficar sendo testado, Rosângela. Não, meus amores, não, não tenham essa visão de Deus. Deus é bondade e misericórdia absoluta. Ele nos coloca aqui porque, como somos reencarnacionistas, quem está vendo esse vídeo, parto da premissa que acredita na doutrina espírita. E a doutrina espírita coloca que nós somos seres reencarnacionistas. O que é isso? Vivemos vidas, vidas e vidas. No decorrer dessas vidas, nós vamos fazendo ações que, ora, são boas, ora, nem tanto. Essas ora, nem tanto, vão deixando em nós algumas pequenas marcas que precisam ser corrigidas para que nós saiamos melhores da nossa evolução. Então, nós reencarnamos novamente para reeducarmos o nosso espírito, não para pagar nada. Deus não é um cobrador, Deus é um pai amoroso. E se os nossos pais terrenos nos educam, que dirá Deus, não é verdade? Então, reencarnamos para nos reeducarmos e assim evoluirmos dia a dia, dia a dia.
até que ao final de 60, 70, 80, 90, 100 anos, talvez, nós tenhamos escrevido um belo livro com um roteiro sólido e saiamos melhores desta encarnação. E consigamos, então, tornar as coisas que eram não tão boas em coisas boas. Pensem em vocês mesmos, há 10 anos atrás. Pensem como vocês evoluíram nesses 10 anos. Como vocês hoje já são diferentes do que eram. E isso vai dar força a vocês para que daqui a mais 10 anos vocês olhem para esse tempo atual e digam: nossa, como eu era e como eu estou melhor agora. Essa é uma lição que traz para nós fortalecimento, esperança. Esperança é uma palavra tão necessária nos dias de hoje. Esperança. Mas não uma esperança passiva, uma esperança de que outros farão por mim o trabalho que só a mim me cabe fazer. Nós viemos em sociedade, nós viemos em família, nós temos as casas espíritas, as igrejas, os templos, para nos ajudarem na jornada. Mas a jornada é única, é nossa. Viemos sozinhos, entre aspas, porque viemos com os nossos anjos guardiões. Nascemos sozinhos, desencarnaremos sozinhos. A jornada é única. A jornada é única e é nossa. Que nós possamos encontrar dentro de nós lindos recursos que tragam para nós as mais belas florações, as mais belas virtudes, as mais belas habilidades. E que nós saibamos colocar isso a serviço da vida. Como? Trabalhando no bem, ajudando as pessoas, iniciando dentro dos nossos lares. Os nossos lares são as primeiras escolas dos nossos espíritos. Via de regra, nós queremos fugir dessa escola, não é verdade? Mas essa é a escola primeira do espírito. Então, que nós possamos fazer o bem dentro das nossas casas e estender esse bem para os nossos trabalhos, para os nossos amigos, para todo o nosso entorno. Então, em nós mesmos, nós teremos a mais bela felicidade do dever cumprido, da escolha bem feita, da vida bem vivida, do roteiro bonito, bem escritinho, do ancoradouro da fé e de uma boa evolução. Eu desejo a cada um de vocês que estiverem assistindo este vídeo que tenham a mais bela jornada e a mais bela evolução nessa encarnação. E quero compartilhar com vocês uma frase de Eurípides Barçanufo, muito bonita e muito nutritiva para os nossos espíritos, para que nós tenhamos forças para construir essa linda jornada. Ele diz assim: jamais vos sintais sozinhos na luta. Invisibilidade não significa ausência. Nós não estamos sós nas nossas trajetórias. Que nós possamos, nos momentos de maior dificuldade, silenciarmos, orarmos e sentirmos a espiritualidade. No Livro dos Espíritos, uma das 5 obras do Kardec, do Allan Kardec, a gente vai ficando íntimo, já chama de Kardec, do Allan Kardec, os espíritos colocam assim: no recolhimento e na prece nos comunicamos convosco. Olha que coisa bonita. Mas nós paramos? Não paramos. Nós silenciamos? Não silenciamos. Nós oramos? Não oramos.
e queremos resultados, meus queridos. Em ti mesmo, em ti mesmo, lembra disso. Em ti mesmo existe a capacidade de parar. Em ti mesmo existe a capacidade de silenciar. Em ti mesmo existe a capacidade de orar. E em ti mesmo recairão os recursos mais interessantes e incríveis que a espiritualidade vai trazer para qualquer situação que você viver. Abigail, em Paulo e Estevão, quando Paulo está bastante, sabe, ele está no começo de jornada ainda, ele está começando a escrever o roteiro dele, ele dá uma desequilibrada. Gente, Paulo de Tarso, né? Olha que exemplo para nós. O mundo espiritual, ele chora, ele deita, ele adormece, e Abigail, que havia sido noiva dele, na vida física, já em espírito, pergunta para ele, Paulo, por que você chora? Nós estamos só no começo da caminhada. E ela diz para ele assim: ama, trabalha, perdoa e espera. Quando você tiver problemas na sua vida, lembra disso. Ama. Não há outro caminho senão o amor. O amor é a nossa essência, é de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Trabalha, porque o trabalho é uma oficina para o nosso espírito de aprendizados. Rosângela, qual o trabalho? Um trabalho no bem, alguém na sua casa que precise da sua ajuda, um familiar, um amigo que você possa contribuir com ele, um trabalho de assistência em alguma casa como voluntário. Trabalha, confia, confia que tudo passa. O Chico, nos momentos de dificuldade, recebeu este conselho de Maria Santíssima, através do Emmanuel. Chico, tudo passa. E espera, porque entre um dia e outro há uma noite. E à noite nós saímos do nosso corpo físico, nos reencontramos com espíritos amigos que podem nos orientar, e nós podemos acordar no outro dia muito mais felizes, muito mais fortalecidos, com muito mais fé. Para essa mágica acontecer, ore. À noite, ore. Agradeça o dia que teve. Peça a espiritualidade para que você possa ser orientado pelos seus amigos espirituais. Confie que isso há de acontecer. E torne isso um hábito saudável na sua vida. E no dia seguinte, quando acordar, ore e agradeça. Agradeça pela noite que teve, pelo repouso que teve e pela jornada que terá, pela chance de mais um dia. Lembra, a sua vida é preciosa. Preciosa. Você é único. Igual a você não tem. Você é único para a espiritualidade. A sua vida é muito preciosa. Eu espero que em ti mesmo surjam muitas possibilidades, que você se torne uma pessoa muito alegre, muito feliz. Se você não ainda está neste momento, confia, trabalha, ama e espera. E esse momento vai surgir na sua vida. Agora eu vou te convidar para nós encerrarmos com mais uma prece e te pedir, mais uma vez, que olhe as nossas redes sociais, que veja os trabalhos da casa e que acompanhe as palestras, para que elas façam um trabalho também de pôr uma sementinha de luz que faça você refletir para ser cada vez melhor, cada vez mais feliz, para que seja um homem de bem, um homem
no sentido espécie, né? Um homem de bem, um homem feliz, um homem dadivoso, né? Um homem direcionado ao amor divino. Digo homem enquanto humanidade, homem, mulher, criança, um ser de luz. Que você agora possa fechar os seus olhos, respirar profundamente, sintonizar com seu amigo espiritual, com seu anjo guardião e dizer a ele, como Maria Santíssima disse ao anjo Gabriel: eis-me aqui. E que sinta todo o bem-estar e toda a luminosidade vinda de esferas muito elevadas em sua direção. E que nós possamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, dizendo: Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a modificar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a modificar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a modificar o mundo. Que assim possa ser, hoje e sempre. Lembrando um trabalhador da casa, um senhor que eu pude ter a felicidade de assistir algumas palestras e ele me marcou muito com uma frase, seu José Padial. Ele dizia assim: desculpem se ferimos algum coração, não era essa a nossa intenção. E eu, assim, respeitosamente e honrosamente, peço também a vocês, como o senhor José Padial me ensinou, sem nem saber, perdão se algum coração se sentiu ultrajado, ferido, não era essa a nossa intenção. A nossa intenção é sempre fazer com que você se sinta muito abraçado pela espiritualidade, muito amparado, muito assistido, com a alma renovada. Eu deixo aqui um abraço afetuoso a cada um de vocês e que nós possamos nos encontrar bem breve, em nome do Cristo. Até mais.